Agora, chamado de Brasília, as movimentações, as articulações do Congresso Nacional, José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. Pois não, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, Tiago, ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, no encontro ontem à noite, confirmou que o Temer jogou a toalha. Tem 3 levantamentos, um de um órgão de comunicação, outro de lideranças do governo dos deputados e o terceiro do... Já o Zé Maria complementa as informações de Brasília, mas ele estava falando... O ministro Eliseu Padilha continua no cargo. A gente esquece, o tempo passa, né? Tem acusações graves que pesam sobre o chefe do Gabinete Civil, que é o senhor Eliseu Padilha. Mas vai passando o tempo, porque é uma torrente, é uma coisa fabulosa, é toda acusação de tudo que é lugar, outro que deu dinheiro, outro que fez não sei o quê, e parece que nada se resolve. Na verdade, aguardem, porque eu presumo que o que está sendo feito em Curitiba em relação àqueles que estão envolvidos com a Operação Lava Jato, e que nós teremos grandes surpresas. Acho que tudo isso daqui a pouco para na hora que for publicizado os depoimentos, por exemplo, da Odebrecht. Só aqueles. Para tudo, reforma política, para tudo tal, porque vai pegar fogo, porque toda essa estrutura está corrompida, de cabo a rabo tal, todos ali, com raríssimas exceções. A situação é muito grave. Pois é, agora o Zé Maria volta e com uma melhor imagem, não é, Zé Maria? Agora estamos te vendo também. Quem está na internet já está te vendo. Tudo bem, Zé Maria? Complementando. Muito mais bonito, né? Sem dúvida, né? Pois é, olha, ontem à noite, num compromisso social aqui, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, revelou que existem 3 levantamentos. Não é só uma pesquisa, é um levantamento, né? São 513 deputados, então é possível ouvir um a um. E o governo chegou à conclusão que não aprova a reforma da Previdência. Mais de 240 deputados simplesmente se dizem contra a reforma da Previdência. Isso é o peso de arrastar esse processo no ano que vem durante um processo eleitoral. Diante disso, o ministro revelou que o presidente Michel Temer chama hoje o relator, o deputado Arthur Maia, para uma conversa no Palácio do Planalto. Ele vai ouvir o que o relator ouviu dos líderes dos partidos políticos, as queixas dos parlamentares. E são muitas propostas de mudanças, principalmente com relação a essa transição entre os 2 sistemas, a aposentadoria rural e a idade mínima, principalmente para a mulher. Portanto, o presidente Michel Temer jogou a toalha e admite mesmo mudar a reforma da Previdência. Olha, Tiago, a situação é grave, viu? O pessoal da área econômica fez as contas e não pensa na possibilidade de não reforma. Então, a ideia agora é salvar qualquer coisa que possa ser aprovado no Congresso Nacional. E Zé Maria, o governo está numa situação mais complicada ainda, porque além dessa visão de longo prazo de ajuste das contas, ele está tendo dificuldades de curto prazo, tem a situação dos estados ainda, e há a possibilidade, inclusive, de o governo rever a meta fiscal do ano que vem, dadas as dificuldades que ele já está tendo agora para cumprir a meta, que é de um déficit de 139 bilhões, ele na semana passada lançou aquele novo pacote, mesmo assim, cobertor muito curto, né? Pois é, e o limite de 20%, né, dos gastos públicos, isso leva necessariamente à reforma da Previdência. Além disso, tem a história da imagem do Brasil no exterior, né, que vem se destacando nos BRICS, exatamente por esta plataforma política, por pela economia de mercado, né, que é uma das melhores economias entre os BRICS, inclusive para investidores estrangeiros. Então, a reforma da Previdência, além do problema de contabilidade, leva aí como faixa central a história do andamento das instituições. Agora, outro assunto que eu gostaria de tocar aqui, Vila, é sobre a greve dos policiais civis e militares, né, federais, a definição do Supremo Tribunal Federal, que nem surpreendeu os líderes no Congresso Nacional. Todos achavam que era isso mesmo, que os policiais estão numa situação especial, reivindicam isso na reforma da Previdência, essa situação diferente, uma atividade diferenciada entre os próprios servidores públicos, né? Então, diante disso, não pode fazer greve. E aí despertou nos líderes uma ideia nova, que é muito antiga, simplesmente regulamentar o artigo constitucional do direito de greve. Os servidores públicos têm direito de greve, o direito constitucional, mas devem seguir parâmetros, e essa regulamentação
nunca foi aprovada pelo Congresso Nacional. Essa é uma questão extremamente importante, Zé, nem precisa relembrar os tristes episódios do Espírito Santo, um pouco mais atrás, 2012 em Salvador, foi uma loucura, e assim por diante. Nós tivemos momentos terríveis e tal. E o Congresso Nacional, historicamente, tem uma dificuldade de regulamentar direitos consagrados na Constituição. Vale lembrar, por exemplo, que a Constituição de 1946... que garantiu o direito de greve, nunca foi regulamentado o direito de greve. A Constituição foi revogada pela Constituição de 1967 e direito de greve nunca... Portanto, foram 21 anos depois e nada. Agora, é a questão que precisa realmente determinar claramente quais são os limites do direito de greve no caso dos policiais, em especial civis ou militares. Porque eles têm uma característica especial, é diferente de um professor, né? Um policial militar, a ação que ele tem na sociedade, no cotidiano da sociedade. Tem de se criar mecanismos, e uma lei dessa seria muito importante, Zé Maria, que desse condutos legais de negociação das pautas, tanto de policial civil como de policial militar, com os governos estaduais respectivos, que também a grande questão é não retirar direitos, fazer com que essa categoria então não possa ter nada, não possa ter direito de greve nem de reivindicação. Isso é um absurdo, né? Vamos ser verdadeiros párias, também não é isso. Tem de criar mecanismos permanentes de negociação dessas categorias com os governos estaduais e do caso da Polícia Federal, porque também tem um movimento na Polícia Federal forte aí agora, inclusive falando até em entregar as armas, etc. tal. Ou seja, precisa ter formas de diálogo entre as polícias civis e militares dos governos estaduais, a Polícia Federal e o governo federal, mas respeitando, evidentemente, a característica especial dessa função pública, né? Duas observações, professor, que eu ouvi de juristas por aqui. A primeira é que o Supremo definiu que os policiais em geral, né, federais, rodoviários, guarda municipal, não podem fazer greve, mas o Supremo não define uma punição ou o que vai acontecer se os policiais fizerem greve. Por outro lado, também os juristas me alertaram que todo o julgamento, a fala dos ministros, foi baseado em serviço essencial, então vai muito além de polícia. Então é possível que o Supremo tome a mesma decisão para todos os serviços considerados essenciais, é o caso de educação, de saúde, né, e de transporte público.